decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Capítulo 7. A magia da mente. Numa manhã de 1762, uma menina de 3 anos chamada Maria Teresia von Paradis acordou cega. Filha de um conselheiro da imperatriz do Sacro Império Romano, Maria Teresia cresceu em Viena e, apesar da perda da visão, viveu uma vida relativamente encantadora. Um prodígio musical, destacou-se no clavicórdio, um pequeno teclado retangular, e no órgão. Seu talento, aliado à sua deficiência, atraiu a atenção e a generosidade da imperatriz, que lhe garantiu uma pensão e a melhor educação disponível. Ainda adolescente, já era uma musicista célebre, tocando nos salões mais exclusivos de Viena e em outros locais. Mozart chegou a compor um concerto para ela. No entanto, os pais de Maria Teresia não desistiram da ideia de ver a filha recuperar a visão. Enquanto ela crescia, os médicos experimentaram uma variedade de tratamentos, administrando de tudo, desde sanguessugas a choques elétricos nos olhos de Maria Teresia, sem sucesso. Sua visão não voltou. Pior ainda, os tratamentos a deixaram com uma série de doenças. Aos 18 anos, sofria de acessos de vômito, diarreia, dores de cabeça e desmaios. Entra em cena Franz Anton Mesmer, um misterioso médico formado em Viena que se tornou bem relacionado com a elite da cidade. Afirmava ter sido pioneiro em uma intervenção médica que poderia curar uma ampla gama de doenças físicas e emocionais, alterando o fluxo de uma força imperceptível que percorria o universo usando apenas princípios magnéticos. Mesmer curou as doenças de seus pacientes canalizando essa energia invisível com ímãs e as próprias mãos. Ele chamou essa técnica de magnetismo animal. Mais tarde, ganharia o epônimo de mesmerismo. Em 1777, aos 18 anos, Maria Teresia começou a se tratar com Mesmer. Durante vários meses ele tocou os olhos e o corpo da menina com seus ímãs, falando sobre o magnetismo animal e como isso a curaria. Ela acreditou, assim como seus pais, e realmente sua visão voltou milagrosamente. Não de uma vez, mas aos trancos e barrancos. No início ela via apenas imagens borradas. Mas depois começou a distinguir entre objetos pretos e brancos. Por fim, sua sensibilidade às cores voltou. Embora sua percepção de profundidade e proporções continuasse defasada, ela gradualmente começou a distinguir rostos humanos. No entanto, em vez de enchê-la de alegria depois de todos aqueles anos, eles a assustavam, principalmente o nariz. O mundo visual havia se tornado estranho para ela. Ainda assim foi uma mudança incrível. Finalmente ela voltou a enxergar. Resumindo a história, os pais de Maria Teresia tiveram um desentendimento dramático com Mesmer, o que acabou fazendo com que suas sessões de tratamento terminassem. Dizia-se que os pais temiam que a filha perdesse a pensão se recuperasse totalmente a visão. Outra versão sugeria que Mesmer e Maria Teresia teriam sido pegos tendo um caso ilícito. De qualquer forma, o tempo que passaram juntos acabou. Mesmer deixou Viena em meio a rumores. E, quando o médico mestre do magnetismo animal desapareceu da vida de Maria Teresia, o mesmo aconteceu com a sua visão mais uma vez. Porém a história de Mesmer não terminou aí. Quando saiu de Viena e se mudou para Paris, Mesmer abriu uma clínica e mais uma vez caiu nas boas graças das classes altas. Chegou a tratar da esposa do rei Luís XVI, Maria Antonieta, e um de seus irmãos. Durante os anos seguintes, a demanda pelos serviços de Mesmer tornou-se tão grande que, para aumentar seus rendimentos, ele desenvolveu um método para atender um número maior de pacientes simultaneamente, acomodava muitas pessoas de pé ou sentadas ombro a ombro em uma banheira de madeira cheia de água e pequenos fragmentos de ferro que ele magnetizava. Havia varetas de metal distribuídas pela banheira e, com música suave tocando baixinho ao fundo, os pacientes aplicavam as varetas nas partes do corpo que os incomodavam enquanto Mesmer ajustava o fluxo de energia magnética entre a vareta e o paciente. A eficácia do tratamento de Mesmer variava de acordo com os pacientes que atendia, em alguns casos de forma significativa. Alguns sentiram pequenas pontadas de dor nas partes afetadas do corpo, alguns tinham convulsões, como se estivessem tendo ataques. Outros simplesmente se sentiram curados. Mas nem todos se sentiram melhor. Alguns tiveram outra experiência, não sentiram absolutamente nada.
Por fim, em 1784, o rei Luís já tinha ouvido falar demais sobre mesmerismo. Decretou que uma comissão real de cientistas investigasse as técnicas de Mesmer, liderada por ninguém menos que Benjamin Franklin, que na época vivia em Paris como diplomata. Desde o início a comissão se mostrou cética quanto às afirmações de Mesmer. Eles não tinham dúvidas de que algumas pessoas se beneficiavam de serem mesmerizadas, mas simplesmente não acreditavam que a causa fosse uma força magnética invisível. A investigação da comissão fez pouco para alterar essa opinião. Em um experimento, por exemplo, uma mulher que acreditava piamente no mesmerismo sentou-se ao lado de uma porta fechada. Do outro lado da porta, um médico formado por Mesmer fez uma aplicação da energia magnética. Quando não sabia que ele estava do outro lado, a mulher não mostrava sinais de estar mesmerizada. No momento em que o mesmo médico se revelava, a mulher começava a se agitar e se debater descontroladamente, indicando o efeito do tratamento. Muitas demonstrações semelhantes se seguiram. Quando concluíram a investigação, Franklin e sua comissão publicaram uma crítica contundente aos métodos de Mesmer. Escreveram que o único poder de cura que observaram foi o que reside dentro da mente humana, que pessoas com expectativas de se sentir de determinada maneira podem produzir um resultado positivo, não por conta do magnetismo animal. Mesmer estava de fato vendendo uma força que não existia, e agora, mais de 200 anos depois, sabemos que apresentou ao mundo uma visão valiosa de uma ferramenta singular para combater o falatório que as pesquisas científicas só recentemente constataram, o poder aparentemente mágico daquilo em que acreditamos e as profundas implicações que isso tem para nossa mente e nosso corpo. Mesmer não descobriu o magnetismo animal. Ele simplesmente ministrava um placebo. 1.1 de bonecas da preocupação a sprays nasais. Pergunte às pessoas o que é um placebo e a maioria delas provavelmente dirá que é basicamente nada. Os placebos são comumente entendidos como uma substância, uma pílula de açúcar, em muitos casos, usada em pesquisas farmacêuticas para avaliar a eficácia de uma droga real. Na verdade, porém, um placebo pode ser qualquer coisa, não apenas uma pílula, mas também uma pessoa, um ambiente, até mesmo um amuleto da sorte. E o que torna os placebos tão intrigantes é que podem nos fazer sentir melhor, mesmo que não contenham ingredientes clínicos ativos. Usamos placebos em pesquisas para verificar se um novo medicamento ou procedimento tem algum claro efeito medicinal além do simples poder da sugestão. Essa prática reconhece que a mente dispõe de um potencial de cura real, mas os placebos, por si sós, não costumam ser algo considerado como substancial. Há muitos são entendidos como uma ferramenta que serve a um propósito maior, sem qualquer utilidade própria. Isso deixa de lado um ponto importante. Benjamin Franklin, é claro, identificou esse ponto. 2 Entendeu que os benefícios que Mesmer proporcionava aos pacientes eram reais, mesmo que o magnetismo animal não fosse. No entanto, sua percepção atemporal sobre o papel da mente na cura foi engolida pela história sensacional do próprio Mesmer. Isso perdurou até meados do século XXIII, quando cientistas começaram a questionar a ideia de que os placebos fossem apenas um fator comparativo para as pesquisas, em essência, nada. Agora sabemos que são muito mais do que isso, uma evidência notável do entrelaçamento psicológico entre a crença e a cura, uma passagem secreta oculta para subjugar o falatório. Os placebos fazem parte de uma antiga tradição humana, a de dotar objetos ou símbolos de magia. 4 O selo mítico 5 do rei Salomão consiste em 2 triângulos entrelaçados e acreditava-se, entre outras coisas, que afastava demônios nocivos. Da mesma forma, muito antes de se tornar sinônimo de nazismo, a suástica era considerada um símbolo de boa sorte. 6 E ainda hoje, na Guatemala, quando as crianças estão com medo, recebem um conjunto de minúsculas estatuetas vestidas com trajes maias tradicionais, chamadas de bonecas da preocupação, 7 cuja função é afastar suas apreensões. Muita gente também desenvolve os próprios amuletos de sorte. Por exemplo, a modelo Heidi Klum leva uma bolsinha com seus dentes de leite quando viaja de avião e a agarra durante as turbulências. 8 Estranho, eu sei, mas ajuda. Michael Jordan usava seu calção da faculdade por baixo do uniforme do Chicago Bulls em todos os jogos. 9 Recentemente, a prática de cura com cristais tornou-se um grande negócio. Um negócio de bilhões de dólares, na verdade. Em um sentido mais amplo, os placebos são muito comuns. Estaríamos enganados se considerássemos equivocadas pessoas que apreciam objetos encantados. Cientificamente falando, é bastante racional. 11
Estudos demonstram 12 que só o fato de acreditar no poder de um placebo, um objeto encantado, a presença humana de alguém capaz de curar, como um xamã ou um médico de confiança, ou um ambiente especial, realmente nos faz sentir melhor. Por exemplo, menos cólicas estomacais em pacientes com síndrome de intestino irritável, 13 redução das crises de dor de cabeça para quem sofre de enxaqueca, 14 melhora dos sintomas respiratórios de asmáticos. 15 Embora o grau de alívio proporcionado pelos placebos varie notavelmente entre doenças e pacientes, 16, como no caso dos pacientes de Mesmer, algumas pessoas são mais naturalmente sensíveis aos placebos que outras, em alguns casos pode ser substancial. Os placebos são inclusive eficazes para a doença de Parkinson. Em um experimento, cientistas injetaram um novo tratamento químico promissor no cérebro de pacientes com sintomas avançados de Parkinson. 17 A esperança era de que estimulasse a produção de dopamina, cujos níveis reduzidos são a principal causa da doença. Depois de realizadas as cirurgias, os cientistas monitoraram os sintomas dos pacientes nos 2 anos seguintes. À primeira vista, os resultados foram encorajadores. Os participantes que receberam a injeção apresentaram uma redução significativa de seus sintomas. Mas havia um problema. Os participantes de um grupo de cirurgia simulada, que também tiveram o cérebro perfurado, mas não receberam a injeção, um placebo, nesse contexto, apresentaram a mesma redução nos sintomas. Como pensaram ter recebido um tratamento especial, o cérebro e o corpo deles responderam como se tivessem passado pelo mesmo procedimento. A mensagem desse e de muitos outros estudos é clara: às vezes nossa mente tem tanto poder quanto a medicina moderna. Mas e o falatório? Afinal, Mesmer também curou pacientes que sofriam de histeria, um termo que já foi utilizado para descrever pessoas com dificuldade de controlar emoções intensas. O placebo do magnetismo animal também nos ajudou. Então será que os placebos ajudam a voz interna? Essa foi a questão que comecei a discutir um dia enquanto tomava um café com o neurocientista Thor Wager, em 2006, quando ainda estava na faculdade e ele era professor assistente recém-formado pela Universidade Columbia. E se pedíssemos às pessoas para inalar um spray nasal composto de solução salina, ele sugeriu. Vamos dizer a elas que é um analgésico. Aposto que isso as faria se sentir melhor. E vamos também analisar o cérebro delas. Não vou dizer que achei que Thor era louco, mas no início me senti cético. Mesmo assim, logo avançamos com o experimento. O resultado foi o estudo em que levamos os desiludidos com o amor da cidade de Nova York ao laboratório para estudar seus cérebros. Você deve se lembrar que descobrimos uma sobreposição fascinante entre as experiências de dor emocional e física monitorando a atividade cerebral dos participantes quando olhavam para uma foto da pessoa que os havia deixado. Mas essa foi apenas a primeira parte do experimento. Quando os participantes concluíram essa fase do estudo, 18 Um pesquisador com jaleco branco os tirou do tomógrafo cerebral e os levou até uma sala no corredor. O pesquisador fechou a porta e apresentou a metade deles um spray nasal, dizendo que continha uma solução salina inofensiva que melhoraria a clareza das imagens cerebrais de ressonância magnética que esperávamos obter na fase seguinte do estudo. Os participantes borrifaram o spray 2 vezes em cada narina e voltaram ao tomógrafo para uma segunda rodada de imagens do cérebro. O outro grupo foi submetido exatamente ao mesmo procedimento, mas com uma diferença crucial. O pesquisador disse que o spray nasal continha uma droga analgésica opioide que atenuaria temporariamente suas mágoas emocionais. O spray salgado foi o nosso placebo. Os 2 grupos inalaram a mesma solução salina. Mais metade deles acreditava ter consumido uma substância que aliviaria sua tristeza. Depois medimos o efeito. Os participantes que pensaram ter inalado um analgésico relataram sentir bem menos sofrimento quando reviveram sua rejeição. Ademais, seus dados cerebrais contaram uma história semelhante, exibiram significativamente menos atividade nos circuitos sociais de dor do cérebro em comparação com os que sabiam ter inalado uma solução salina. Descobrimos que os placebos podem ajudar diretamente pessoas afligidas pelo falatório. 19 Um spray sem nada quimicamente significativo podia funcionar como um analgésico para a voz interna. Foi estranho e empolgante. Nossa mente pode gerar angústia emocional e ao mesmo tempo disfarçadamente reduzir essa angústia.
As descobertas de nosso estudo complementaram outro trabalho que documenta os benefícios do placebo no gerenciamento de uma série de situações em que o falatório aflora com intensidade, como manifestações clínicas de depressão e ansiedade. 20 Em muitos casos, os benefícios não são passageiros. Por exemplo, uma grande análise de 8 estudos concluiu que os benefícios de consumir um placebo para reduzir sintomas depressivos duraram vários meses. 21 Os efeitos abrangentes dos placebos levantam a questão de por que funcionam tão milagrosamente. Mas a explicação não é nenhum milagre. Está relacionada a uma necessidade que nosso cérebro gera a cada segundo da nossa vida: expectativas. 1.2 Grandes esperanças. No dia 3 de agosto de 2012, a comediante Tig Notaro 22 subiu ao palco do Largo, em Los Angeles, e fez uma apresentação que imediatamente se tornou lendária. 4 dias antes ela ficará sabendo que estava com câncer nos 2 seios, mas esse foi apenas o clímax de uma recente série de infortúnios. Estivera gravemente doente de uma pneumonia, acabará de passar por uma separação horrível e sua mãe morrer após uma queda. Nada disso era nem um pouco engraçado, mas ela pegou o microfone e começou a falar assim mesmo. Boa noite, começou. Oi. Eu estou com câncer. A multidão riu, hesitante, esperando uma piada a seguir. Oi, como vocês estão? Estão todos se divertindo? Continuou Notaro. Eu estou com câncer. Algumas pessoas riram. Outras arquejaram. A piada era que não era uma piada. Se parte de uma apresentação cômica é provocar desconforto, Tig fez exatamente isso. E foi muito desconfortável. Mas, com toda a sua genialidade, ela andou na corda bamba entre o riso e o choro e arrancou muitas risadas da plateia. Por exemplo, falou sobre como agora seus namoros online mudariam, ganhando uma nova urgência. Eu estou com câncer, disse. Agora só dá para ter conversas sérias. A apresentação continuou nessa veia surpreendente, trágica, corajosa e hilária por 29 minutos e acabou levando Tig Notaro a um novo patamar de fama e sucesso, e, felizmente, ela venceu seu câncer. O que considero tão ilustrativo sobre essa história é a forma como ela destaca o papel essencial que as expectativas desempenham em controlar como funcionamos. Tig sabia que conseguiria fazer as pessoas rirem mesmo falando sobre um dos tópicos mais sombrios e indutores de falatório imagináveis. Para isso, só precisava dizer as palavras certas na ordem certa, com o tom certo e as pausas certas. Sabia como fazer isso porque suas expectativas eram bem definidas, as expectativas sobre o que poderia fazer e qual seria o resultado. Se estendermos essa ideia, começaremos a perceber que todos nos baseamos em expectativas a cada segundo da nossa vida. Você anda. Você se movimenta. Você fala. Agora pense por um segundo sobre como é capaz de se envolver nessas ações. Como determina onde pôr o pé quando anda, para onde correr para pegar uma bola ou como projeta sua voz quando fala para um grande grupo. Somos capazes de fazer essas coisas porque estamos constantemente, tanto consciente quanto subconscientemente, fazendo previsões sobre o que esperamos que aconteça a seguir e nosso cérebro se prepara para responder de acordo. O cérebro é uma máquina de previsão que está sempre tentando nos ajudar a nos mover pelo mundo. 23 Quanto mais conseguirmos usar nossas experiências anteriores para influenciar o que nos for exigido, melhor nos sairemos. E isso não é importante só para o nosso comportamento. Também se manifesta nas experiências internas do nosso corpo. 24 Que são onde os placebos entram em ação. São um truque para aproveitar o poder das expectativas para influenciar nossa mente e nossa saúde física. Quando um médico diz que você vai se sentir melhor, isso fornece informações que podem ser usadas para prever como realmente vai se sair ao longo do tempo, especialmente se ele tiver diplomas de medicina sofisticados, usar um jaleco branco e falar com autoridade. Não é uma piada. As pesquisas mostram que recursos que você pode considerar periféricos, se um médico usa um jaleco ou não, se tem siglas anexadas aos diplomas com seu nome e até mesmo se os comprimidos que você toma são de marca ou genéricos, inconscientemente fortalecem nossa convicção. 25. Ao longo da vida desenvolvemos convicções automáticas sobre como certos objetos e pessoas influenciam nossa saúde. Como os cães de Pavlov salivando, vemos uma pílula e esperamos por reflexo que consumi-la vai nos fazer sentir melhor, muitas vezes sem saber o que é ou como funciona.
Esse caminho para as expectativas, e por extensão, para os placebos, é pré-consciente. Não é produto de um pensamento rigoroso, mas uma resposta automática e por reflexo. Talvez não surpreenda que estudos mostrem que roedores e outros animais respondem a placebos por meio desse mesmo canal automático. 26 Esse tipo de resposta é adaptativa. Fornece-nos suposições muito úteis sobre como reagir de forma rápida e eficaz em uma variedade de situações. No entanto, também desenvolvemos um caminho adicional no cérebro que orienta nossas respostas, nosso pensamento consciente. Quando sinto uma dor de cabeça e tomo um analgésico, lembro a mim mesmo que engolir a pílula vai me fazer sentir melhor. Essa percepção simples fornece ao meu cérebro algo inestimável, ajuda a silenciar todas as dúvidas que eu possa ter sobre se a dor de cabeça vai passar. E se nada ajudar, digo para mim mesmo: a dor é tão forte. O que posso fazer? Tomar a pílula me dá esperança de que meu desconforto vai diminuir e isso muda minha conversa interna. De fato, pesquisas indicam que essas avaliações conscientes baseiam-se no mesmo modo padrão do cérebro em que se instala a nossa voz interna. Em um sentido mais simples, o que acontece é que eu tenho uma convicção. Essa convicção molda minhas expectativas, o que por sua vez me faz sentir melhor. As pessoas nos dizem coisas que mais tarde dizemos a nós mesmos, e também temos experiências das quais extraímos ideias, e esse processo cria uma infraestrutura de expectativa no cérebro. Nossas convicções específicas dependem das pessoas que conhecemos e das coisas que acontecem conosco. Mas o que realmente acontece no cérebro que permite que essa magia do placebo se manifeste? Como nossas convicções dizem respeito a tantos tipos diferentes de emoção, resposta fisiológica e experiência, não existe uma via neural específica que crie o efeito placebo. Por exemplo, assim como acreditar que você vai sentir menos dor está relacionado a níveis mais baixos de ativação dos circuitos de dor no cérebro e na medula espinhal. 27 Pensar que está tomando um vinho mais caro pode aumentar a ativação dos circuitos de prazer do cérebro. 28 Acreditar que está consumindo um achocolatado gorduroso, versus saudável, reduz os níveis de grelina, o hormônio da fome. 29 Na verdade, quando você acredita em alguma coisa, sua maquinaria neural gera frutos, aumentando ou reduzindo os níveis de ativação de outras partes do cérebro ou do corpo relacionadas aos processos sobre os quais está formando convicções. Sem dúvida existem limites para os efeitos dos placebos. Não se pode acreditar cegamente numa maneira de curar qualquer doença. Muitas intervenções médicas agregam um valor além dos placebos, e agora sabemos que os efeitos do placebo tendem a ser mais fortes para as alterações psicológicas 30, como o falatório, do que para as físicas. Mas, apesar dessas advertências, o poder dos placebos é profundo e inegável. Na verdade, cada vez mais evidências indicam que os placebos podem atuar como catalisadores, aumentando os benefícios de certos medicamentos e tratamentos. 31. O problema, porém, é que a passagem secreta dos placebos é de difícil acesso. Para que funcione, temos que ser enganados e acreditar que estamos consumindo uma substância ou nos engajando num comportamento com propriedades curativas reais. Fora do campo das pesquisas, onde as pessoas que participam de estudos são normalmente informadas sobre a possibilidade de ingerir um placebo, mentir seria antiético. Então ficamos numa situação difícil, não podemos mentir para nós mesmos sobre o remédio que tomamos, o que significa que, no caso dos placebos, temos acesso a uma ferramenta da qual não podemos tirar proveito. Ou podemos. Se os placebos são fundamentalmente sobre mudança de convicções, o que aconteceria se pudéssemos identificar outras formas de alterar as expectativas das pessoas que não envolvessem mentir? Informações de fontes confiáveis são um dispositivo poderoso e persuasivo. 32 Se eu quiser convencê-lo de algo sobre o qual você é cético, fatos e ciência geralmente ajudam. Ted Kapchuk e sua equipe de Harvard capitalizaram essa ideia em 2010, quando publicaram um estudo que destruiu a forma como o mundo científico via os placebos. 33. Primeiro eles se fixaram numa doença comum que já havia demonstrado responder bem aos placebos, a Síndrome de Intestino Irritável, o SI. Quando Kapchuk e seus colegas reuniram seus participantes com o SI no centro médico onde realizavam seu estudo, eles explicaram o que são placebos e como e por que funcionam. Em teoria, só saber sobre a pílula de placebo deveria ter mudado as expectativas dos participantes, o que por sua vez deveria ter estimulado a redução de seus sintomas de SI. E foi exatamente o que aconteceu.
Ao longo do experimento de 21 dias, os participantes que foram informados sobre a ciência por trás dos efeitos do placebo antes de virem a saber que estavam tomando um placebo mostraram menos sintomas de SI e maior alívio em comparação com os que foram informados sobre os placebos e não tomaram nenhum comprimido. Compreender como um placebo poderia melhorar a SI realmente fez exatamente isso. Intrigado com as estranhas novas possibilidades de placebos não ilusórios, meu laboratório conduziu nosso próprio experimento para constatar se as descobertas de Kapchuk se generalizariam para problemas da mente, além de problemas intestinais. 34 Usamos um método semelhante e dividimos os participantes em 2 grupos, um dos quais foi informado sobre a ciência dos placebos. Na verdade, nós dissemos a eles: se você acha que uma substância pode ajudá-lo, ela vai ajudar. Em seguida ministramos um placebo, mais uma vez, um spray nasal, e repetimos que aquilo os faria se sentir melhor se eles acreditassem que teria efeito. Em seguida estimulamos suas emoções negativas mostrando imagens repulsivas, como cenas de sangue e vísceras, e os participantes concordaram previamente em ver essas imagens. Sem dúvida, os participantes do grupo do placebo vivenciaram menos sofrimento. Também exibiram menos atividade emocional no cérebro 2 segundos depois de verem uma imagem perturbadora. Vários laboratórios aplicaram essa linha de pesquisa em outras condições. Por exemplo, foi demonstrado que os placebos não ilusórios 35 melhoram os sintomas de alergia, dores lombares, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e depressão. Ainda precisamos realizar mais estudos para entender quão fortes e duradouros os efeitos do placebo não ilusório podem ser. Mas essas descobertas abrem uma nova série de possibilidades de como as pessoas podem lidar com a dor física e emocional, e demonstram como as convicções afetam intensamente nossa voz interna e nossa saúde. Revelam ainda outra coisa importante: o papel que a cultura desempenha na transmissão de práticas na luta contra o falatório. Muitas de nossas convicções são transmitidas pela cultura de onde viemos, como as expectativas que temos em relação a médicos e a amuletos da sorte e todos os tipos de outras influências supersticiosas do nosso ambiente. Nesse sentido, as famílias, comunidades, religiões e outras formas de cultura que nos moldam também nos fornecem ferramentas para lidar com o falatório. No entanto, as convicções não são a única ferramenta mágica que nossas culturas nos transmitem. Elas oferecem também outra abordagem, os rituais. 1.3 A magia de pescar com tubarões. A Primeira Guerra Mundial foi muito boa para Bronisław Malinowski. 36 Um polonês de 30 anos, estudante de antropologia da London School of Economics. Em 1914 ele viajou para a Nova Guiné para conduzir um trabalho de campo sobre os costumes das tribos nativas. Mas, assim que chegou, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Isso deixou Malinowski numa situação politicamente embaraçosa, pois tecnicamente ele estava atrás das linhas inimigas. Era cidadão do Império Austro-Húngaro, agora em guerra com a Grã-Bretanha. E a Nova Guiné era território australiano e, portanto, aliada da Grã-Bretanha. Consequentemente, Malinowski não podia voltar para a Inglaterra nem para sua casa na Polônia, mas as autoridades locais resolveram deixá-lo continuar seu trabalho. Assim, Malinowski ficou fora da guerra, no remoto hemisfério sul, onde embarcou em sua busca para compreender a cultura e a mente humanas. O trabalho mais importante de Malinowski surgiu dos 2 anos que passou nas Ilhas Trobriand, um arquipélago próximo à Nova Guiné, morando com as tribos de lá para vivenciar sua cultura em primeira mão. De óculos, botas de cano alto, roupas brancas e calva clara, destacava-se dos ilhéus, que eram morenos, andavam de peito nu e mascavam noz de areca. 37 Um estimulante semelhante ao café que deixava seus dentes vermelhos. Mesmo assim, Malinowski conseguiu ser bem aceito e entender a fundo as tradições daquele povo, inclusive a magia envolvida em suas práticas de pesca. Quando saíam em expedições de pesca em lagoas rasas e seguras, os ilhéus simplesmente pegavam suas lanças e redes de pesca, pulavam em suas canoas e navegavam pelos canais da ilha até encontrarem seus locais preferidos. Mas quando pescavam em águas imprevisíveis, infestadas pelos tubarões que viviam em torno da ilha, os ilhéus se comportavam de maneira diferente. Antes de partir, faziam oferendas de comida aos seus ancestrais, esfregavam ervas nas canoas e entoavam feitiços mágicos. Então, quando se encontravam em mar aberto, faziam novos encantamentos mágicos. Eu te chuto, tubarão, entoavam em seu idioma, o Kilivila. Mergulhe fundo na água, tubarão.
morra, tubarão, morra, 38. É óbvio que os nativos não estavam realmente se envolvendo com magia. A elaborada coreografia de preparação que realizavam antes de embarcar nas perigosas pescarias transcende as particularidades de sua tribo. Estavam fazendo algo totalmente prático, num nível emocional que remete à psicologia dos seres humanos. 39. Estavam preparando um ritual, ou outra das ferramentas para mitigar o falatório. Quando as pessoas estão pesarosas, as instituições religiosas prescrevem a prática de ritos de luto, como banhos rituais, enterro dos mortos e cerimônias funerais ou memoriais. Quando os cadetes que estudam na Academia Militar dos Estados Unidos em West Point 40 passam por estresse antes de um exame, são informados de que usar seus uniformes, andar pelo campus e girar as esporas nas costas de uma estátua de bronze de um general da Guerra Civil chamado John Sedgwick vai melhorar seu desempenho na prova. Cada vez mais os rituais abrem caminho no mundo dos negócios também. 41 Quando a Southwest Airlines mudou sua marca em 2014, com um novo logotipo em forma de coração nas laterais de seus aviões, os pilotos começaram a tocá-lo ao subir a bordo e isso se disseminou por toda a empresa, presumivelmente como uma fonte de conforto para enfrentar os riscos diários inevitáveis de voar. Todos esses são exemplos de rituais transmitidos culturalmente, mas provavelmente você pode pensar em vários rituais pessoais que criou sozinho ou herdou de outras pessoas. O jogador de beisebol Wade Boggs, 42 presente no Hall da Fama, lançava exatamente 150 bolas rasteiras, dava arrancadas velozes precisamente às 19h17, antes do começo do jogo, às 19h35 e comia frango antes de cada partida. Para citar outro exemplo, durante 33 anos Steve Jobs se olhava no espelho todas as manhãs, se perguntava se aquele seria o último dia de sua vida e se ele se sentiria feliz com o que faria. 43 Rituais idiosincráticos desse tipo não são de forma alguma restritos a gente famosa. Em um estudo, os psicólogos organizacionais de Harvard Michael Norton e Francesca Gino 44 descobriram que a maioria dos rituais que as pessoas realizavam quando passavam por uma perda significativa, como a morte de um ente querido ou o fim de um relacionamento romântico, eram específicos de cada uma delas. Independentemente de os rituais em que nos envolvemos serem personalizados ou coletivos, pesquisas indicam que, quando atormentada pelo falatório, muita gente se volta instintivamente para essa forma de comportamento aparentemente mágico e que isso propicia alívio para a voz interna. 45. Um estudo realizado em Israel durante o conflito no Líbano de 2006 constatou que as mulheres que viviam em zonas de guerra que recitavam salmos ritualisticamente diminuíam sua ansiedade, ao contrário das que não faziam isso. 46 Para os católicos, rezar o rosário é um amortecedor de ansiedade semelhante. 47 Os rituais também podem ajudar no cumprimento de metas. Um experimento descobriu que realizar algum ritual antes das refeições ajudou mulheres que lutavam para ter uma dieta mais saudável a consumir menos calorias que mulheres que tentavam usar a técnica da atenção plena enquanto comiam. 48. Rituais também influenciam positivamente o desempenho em situações de alta pressão, como em exames de matemática ou numa sessão de karaokê, muito mais divertida, mas ainda mais causadora de falatório. Um experimento memorável fez os participantes cantarem a música épica da banda Journey, Don't Stop Believin', na frente de outra pessoa. As que realizaram algum ritual de antemão sentiram menos ansiedade, registraram uma frequência cardíaca mais baixa e cantaram melhor que os participantes que não fizeram o mesmo. 49 Lição a aprender: comece a acreditar em rituais. É importante ressaltar que os rituais não são simplesmente hábitos ou rotinas. Vários aspectos os distinguem de costumes mais prosaicos que preenchem a nossa vida. 50. Primeiro, eles tendem a consistir em uma sequência rígida de comportamentos normalmente executados na mesma ordem. É diferente de um hábito ou rotina, em que a sequência de etapas dos comportamentos pode ser mais livre ou mudar com frequência. Considere uma de minhas rotinas diárias como exemplo. Quando acordo todas as manhãs, faço 3 coisas: tomo um comprimido para a tireoide, minha glândula está um pouco hipoativa, escovo os dentes e tomo uma xícara de chá. Apesar de o meu médico preferir que eu tome meu remédio primeiro, pois se metaboliza melhor com o estômago vazio, nem sempre isso acontece. Em alguns dias, o chá vem primeiro. Em outros, escovo os dentes assim que acordo. E tudo bem. Não me sinto obrigado a repetir a sequência de comportamentos numa ordem específica e sei que a ordem deles não terá um efeito significativo sobre mim, para o bem ou para o mal.
Agora vamos comparar o que faço todas as manhãs com o que a nadadora olímpica australiana Stephanie Rice faz antes de cada competição. 51 Ela gira os braços 8 vezes, ajusta os óculos de natação 4 vezes e toca sua touca 4 vezes. Sempre. Essa progressão de comportamentos é uma invenção pessoal e peculiar de Stephanie, assim como muitos outros rituais personalizados. Na verdade, as etapas específicas que compõem os rituais muitas vezes não têm conexão aparente com o objetivo mais amplo que visam realizar. Por exemplo, não está claro por que ajustar os óculos e tocar no boné 4 vezes pode fazer Stephanie nadar mais rápido. Mas para ela isso tem significado, o que nos leva à segunda característica dos rituais. Os rituais são imbuídos de significado. São carregados de significado porque têm um propósito subjacente crucial, seja colocar uma pedrinha na lápide de um cemitério para homenagear os mortos, participar de uma dança da chuva para molhar as plantações ou tomar a comunhão. Os rituais assumem um significado maior em parte porque nos ajudam a transcender nossas preocupações, conectando-nos com forças maiores que nós. Servem ao mesmo tempo para ampliar nossa perspectiva e melhorar nossa sensação de conexão com outras forças e pessoas. A razão pela qual os rituais são tão eficazes em nos ajudar a administrar nossa voz interna é que são um coquetel para reduzir o falatório que nos afeta de várias maneiras. Por um lado, desviam nossa atenção do que estiver nos incomodando, os esforços demandados da memória de trabalho para realizar as tarefas do ritual deixam pouco espaço para ansiedade e manifestações negativas da voz interna. Isso pode explicar por que rituais antes das partidas abundam nos esportes, proporcionando uma distração no momento mais repleto de ansiedade. Muitos rituais também nos fornecem um senso de ordem, pois executamos comportamentos que podemos controlar. Por exemplo, não podemos controlar o que acontecerá com nossos filhos ao longo da vida deles e só podemos protegê-los até certo ponto, o que é uma fonte de falatório para muitos pais. Mas, quando eles nascem, podemos batizá-los ou realizar uma grande variedade de rituais comemorativos que nos dão uma ilusão de controle. Como os rituais são imbuídos de significado e muitas vezes se relacionam a propósitos ou poderes que transcendem nossas preocupações individuais, também nos fazem sentir relacionados a comunidades e a valores importantes que satisfazem nossas necessidades emocionais e servem como proteção contra o isolamento. Essa característica simbólica dos rituais também costuma nos arrebatar, o que amplia nossa perspectiva e minimiza quão envolvidos estamos com nossas preocupações. Às vezes os rituais também ativam o mecanismo do placebo, se acreditamos que vão nos ajudar, então eles nos ajudam. Um dos aspectos mais intrigantes dos rituais é que muitas vezes nos envolvemos neles sem mesmo saber. Um experimento realizado na República Tcheca descobriu, por exemplo, que induzir estudantes universitários a sentir altos níveis de ansiedade os levou subsequentemente a se envolver em comportamentos de limpeza mais ritualizados. 52 Achados semelhantes são evidentes entre crianças. Em um experimento, crianças de 6 anos que eram socialmente rejeitadas pelos colegas tinham mais probabilidade de se envolver em comportamentos repetitivos e rituais que outras crianças do estudo que não eram rejeitadas. 53 Tenho experiência pessoal com um ritualismo semelhante. Enquanto escrevia este livro, quando me vi olhando para a tela do computador sem saber o que escrever, com meu fluxo interno de pensamentos repleto de dúvidas sobre se algum dia terminaria o que estava fazendo, de repente me peguei indo à cozinha para lavar a louça, limpar a pia e depois organizar meus papéis espalhados pela mesa do escritório, uma nova série de comportamentos que minha esposa achou estranhos, mas a que não se opôs, dada a minha predileção habitual por fazer bagunça e não arrumar as coisas. Só quando comecei a fazer pesquisas para este capítulo percebi que aquele era o meu ritual para lidar com o desespero do processo de escrever e com a data de entrega que se aproximava. Essa origem orgânica dos rituais parece ser um produto da notável capacidade do cérebro de monitorar se estamos alcançando nossos objetivos desejados. 54. Para nossos propósitos, o objetivo de evitar uma voz interna que se torna dolorosamente negativa. Segundo muitas teorias influentes, o cérebro é configurado como um termostato, para detectar quando surgem discrepâncias entre o estado corrente e o estado desejado. Quando uma discrepância é registrada, é uma sinalização para agirmos a fim de baixar a temperatura. E o envolvimento em rituais é uma maneira de fazer isso. Devo enfatizar que não precisamos esperar uma estimulação inconsciente para nos envolvermos em rituais quando somos incomodados pelo falatório. Podemos também fazer uma opção deliberada,
como faço agora sempre que me sinto empacado no trabalho, minha cozinha e o escritório de casa nunca estiveram tão limpos. Existem várias maneiras de fazer isso. Uma das formas é criar nossos rituais para nos engajarmos antes ou depois de um evento estressante ou para nos ajudarem a lidar com o falatório. Experimentos mostram que orientar as pessoas a se envolverem em atos completamente arbitrários, mas de estrutura rígida, traz benefícios. Por exemplo, no estudo do karaokê em que os participantes tiveram que cantar Don't Stop Believin', da Journey, pediu-se que desenhassem uma imagem de seus sentimentos, salpicassem sal, contassem até 5 em voz alta, amassassem o papel e então jogassem no lixo. A prática desse simples e inédito ritual já melhorou seu desempenho. 55. Os rituais em que vemos as pessoas se envolverem em ambientes de laboratório, no entanto, são despojados de significado cultural e sabemos que causam benefícios adicionais por propiciarem uma sensação de arrebatamento, conexão social e sentimentos de transcendência. Com isso em mente, outra via já pronta para aproveitar as vantagens dos rituais no enfrentamento do falatório é confiar nos que são transmitidos por nossa cultura, pela nossa família, pelo local de trabalho e pelas instituições sociais mais generalizadas às quais pertencemos. Você pode recorrer à sua religião e ir a uma missa ou até mesmo aos peculiares, porém significativos, rituais da sua família. Por exemplo, eu faço panquecas para meus filhos todos os domingos de manhã, quando voltamos da academia. Não importa de onde vêm os rituais ou como exatamente se formam, eles ajudam de qualquer forma. 1.4 A magia da mente. O poder dos placebos e rituais não reside em forças sobrenaturais, e embora alguns acreditem que sim, o que de forma alguma diminui os benefícios de tais práticas. Seus benefícios residem na capacidade de ativar as ferramentas de combate ao falatório que temos dentro de nós. Considerando sua força, é interessante notar que, apesar de muita gente desenvolver os próprios rituais e placebos personalizados, as culturas a que pertencemos nos fornecem uma grande variedade dessas técnicas. A cultura costuma ser comparada ao ar invisível que respiramos, e muito do que inalamos são crenças e práticas que moldam nossa mente e nosso comportamento. Você pode até pensar na cultura como um sistema para fornecer ferramentas que ajudem as pessoas a combater o falatório. No entanto, nossa compreensão científica dessas ferramentas está avançando continuamente, o que levanta uma questão: como podemos disseminar esses conhecimentos recém-descobertos e integrá-los à nossa cultura como um todo? Nunca tinha na verdade pensado nessa questão até uma aluna minha levantar a mão durante uma aula. O que ela me perguntou mudou tudo. Visite nosso canal e acesse nossa playlist, A Voz na Sua Cabeça de Ethan Krois. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.